Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Onde está teu coração? De Wagner Souto. Está teu coração? O que tens feito agora a teu irmão? O que tens dito que possa ferir outro coração? Estás em comunhão, ouves a voz amiga da intuição que te auxilia em silêncio, trazendo consolação. Trabalho honrado é satisfação. Deixa o apego e distribua sem ostentação. Pois onde está teu tesouro, está o teu coração. Do livro Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorino. Com Jesus. Com Jesus, a fraqueza é força, a pobreza é riqueza, a deficiência é suprimento, a dor é remédio, o sofrimento é alívio, o silêncio é pregação, a derrota é vitória, a humilhação é sublimação, a calúnia é elogio, a perseguição é engrandecimento, a guerra externa é a paz intensa, a penúria é a abundância, a fome é alimento, a sede é conforto, o trabalho é repouso, o cansaço é renovação, as trevas são luzes, o castigo é recompensa, a vergonha é glória, o inferno é céu, a morte é vida. Boa noite a todos. Que possamos nesse momento unir os nossos pensamentos, elevar a Deus e a Jesus. Amado Mestre Jesus,
Mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome, para mais uma noite de estudo. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, que possamos ouvir e aprender e, acima de tudo, colocar em prática. Rogamos, Senhor, o seu amparo, a sua paz a envolver a cada um de nós. Envolva também aqueles, Senhor, que estão enfermos do corpo e da alma. Ampare e abençoe os nossos irmãos que estão nas ruas, a todos que clamam por Ti, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, com ânimo, coragem e força para seguirmos adiante. Assim, Senhor, certo que está sempre conosco, que possamos dar início à nossa reunião de estudo doutrinário desta noite. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo. Que a paz de Jesus esteja conosco. O nosso tema hoje é Deixai vir a mim as criancinhas, como está no Evangelho de Mateus 19, 14. Então diz o seguinte: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E aí é interessante a gente citar em que situação Jesus disse esse trecho. Ele estava caminhando para a Judéia e depois trouxeram crianças a Jesus para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos as repreendiam, colocando se afastem de Jesus, porque eles queriam proteger Jesus, já que em todo lugar que Jesus chegava, muitas pessoas chegavam ao redor deles. E os discípulos achavam que as crianças poderiam importunar Jesus. E aí Jesus diz essa maravilhosa sentença e que nós vamos estudar hoje. Então, primeiro vamos analisar o que Jesus diz, né? Deixai vir a mim os pequenos e não permitam que eles venham, pois o reino dos céus pertence aos que se assemelham, aos que são semelhantes às crianças. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que Jesus quis dizer nesse momento? Por que se assemelham a essas crianças? A quem Jesus estava dizendo que pertencia ao reino dos céus, semelhante a essas criancinhas que estavam próximas de Jesus naquele momento. E aí, para iniciar, nós vamos iniciar com uma música que foi feita em cima dessa passagem. A música é muito bonita, se chama Deixai vir a mim as criancinhas, e é do companheiro Júlio César Roriz. Diz assim: dia eu sei, o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz, cantar, sorrir, pensar no mundo bom, é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque
nós vemos, queridos amigos, que nessa música, o compositor, ele colocou, né, que um dia realmente o mundo sentiria que sem amor e sem paz não dá para ser, né? É preciso pensar no mundo bom e ser como uma criancinha que brinca e é feliz. Por isso, Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A gente queria citar o quanto é interessante como as crianças, elas têm, assim, uma facilidade de se adaptar aos ambientes, se adaptar às coleguinhas, e vem tudo com alegria, com mais leveza. Quanto menorzinha elas são, com uma facilidade de resolver os problemas. Uma coisa interessante é que as crianças, claro, gente, a gente está falando aqui de uma forma geral, claro que tem aquelas crianças mais agitadas, isso aí é normal, mas elas resolvem as coisas com muito mais facilidade, elas perdoam com mais tranquilidade, elas rapidamente fazem amizade com outras crianças que nem conhecem, e quando nós adultos já somos mais desconfiados, né, se é que assim podemos dizer. Mas vamos lá, o que Jesus estava querendo dizer com isso, companheiros? Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também um chamamento para as almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Nesse momento, Jesus não estava se referindo exatamente às crianças. Ele estava, não era um simples chamamento às crianças, ele queria chamar para eles todas aquelas almas ainda que não conhecem o ensinamento de Jesus, que não conhecem as leis divinas, que estão afastados ainda da boa nova, né, do cristianismo, dessa doutrina de amor que Jesus veio nos trazer. Então, essa era a ideia de Jesus na hora, de demonstrar para aqueles companheiros que todos aqueles que são simples de coração, e desse sim é o reino do céu, esse precisam se aproximar dele. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que trata disso, um item que trata disso, e nós vamos passar a discorrer a respeito disso, né? Então tem um trecho que diz assim: Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jogo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Então, vou analisar aqui em 2 trechos. Primeiro, Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, exatamente aqueles que se encontram escravizados por eles mesmos, pela matéria, pelo egoísmo, pelo orgulho, os que estão viciados. Nesse momento, ele falava que o reino dos céus é exatamente para estes, que eles se aproximem de Jesus e que possam realmente conhecer os seus ensinamentos, aprender os seus ensinamentos, né, para que possam interiorizar esses ensinamentos e praticar no dia a dia. E ele fala aqui que ele nada podia ensinar à infância física. Realmente, as palavras de Jesus naquele contexto eram muito difíceis para as criancinhas pequenas, mas nós podemos traduzir essas palavras e levar aos corações infantis. É o que temos feito com a evangelização infantil, onde você traduz aquelas palavras de Jesus que, por hora, são muito difíceis para as criancinhas, né, ainda de tenra idade, mas que são muito importantes para o seu desenvolvimento, a partir do momento que eles reencarnam, que eles começam ainda na infância
se reencontrar, né, aqui encarnados novamente, eles precisam desse ensinamento, do ensinamento de Jesus. É como uma argila, né? Quando um barro ele está muito molinho, a gente tem que com a mão modelar. Se você deixar endurecer, dificilmente você vai conseguir modelar. É assim que os companheiros fazem nas olarias, quando querem fazer um vaso, aí tem até um negócio que gira e coloca aquele barro ali, e o olheiro vai ali com a mão, né, dando o formato, e aí sai um vaso lindo. Mas por quê? Porque a argila está molinha. Assim são também as crianças. Elas necessitam que evangelizadores, companheiros, para auxiliar Jesus nesse processo de evangelização. Mas como? Traduzindo os ensinamentos de Jesus para a linguagem infantil. E aí você pode traduzir as parábolas, que são histórias lindíssimas, mas que muitas vezes as crianças não entendem, mas você pode traduzir para que elas possam compreender os ensinamentos de Jesus. E eu trouxe aqui agora exatamente uma música de infância que a gente utiliza na evangelização infantil e que traz esse ensinamento tão lindo de Jesus. A música se chama Um Abraço a Jesus, que tem tudo a ver com o nosso tema. Então vamos ouvir e ver. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu enxergo além. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo além, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu enxergo além. Então a gente pode ver como é bonita essa música, né? A gente se sente realmente abraçando Jesus, né? E quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda alguém, realmente estamos abraçando a Jesus, estamos levando a mensagem dele, essa mensagem que está tão bonita, refletida nessa passagem do deixai vir a minhas criancinhas. Para todos, companheiros, para todos aqueles que necessitam, mesmo aqueles que nós achamos que estão em caminhos diferentes, nós precisamos levar essa mensagem de Jesus, para que eles também possam se sentir abraçados por Jesus. E aí, prosseguindo no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem assim: Jesus queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para o seu coração, para o coração das mulheres, que são todas mães. Então, no momento
que Jesus nos diz, essa passagem do deixai vir a minhas criancinhas, ele nos diz que exatamente ele queria que todos fossem a ele com a mesma confiança que uma criança vem até nós. Quando nos pede ajuda, quando nos pede para auxiliar em alguma coisa que ela ainda não sabe, ela sempre procura um adulto em quem ela está mais acostumada para pedir ajuda. No momento em que ela está triste, no momento em que ela sente uma dor, no momento em que ela se machuca, porque as crianças se machucam muito, ela corre para quem? Para um adulto que esteja perto, com quem ela tem um contato maior e pede ajuda. Então, é dessa mesma forma, com essa mesma confiança que as crianças vêm até nós pedir ajuda, que nós temos que chegar perto de Jesus para estender a mão e realmente ele possa dar esse abraço em nós, mas nós precisamos nos aproximar dele. Nós precisamos abrir o nosso coração e nos aproximarmos de Jesus, tais quais as criancinhas que Jesus aparece, né, em tantas imagens bonitas, abrindo o braço e abraçando aquelas criancinhas. Então também nós precisamos nos sentir como essas crianças, mas de uma forma humilde, de coração aberto. Muitas vezes nós vamos com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, nos achando que sabemos tudo, que já temos muito conhecimento, infelizmente não temos. Quanto mais estudamos, mais percebemos o quanto precisamos estudar. Quanto mais a gente lê as obras básicas do Espiritismo, mais a gente vê que a gente precisa ler elas cada vez mais. Porque a gente, às vezes, vê uma vírgula, uma pergunta do Livro dos Espíritos, nossa, não me lembrava dessa pergunta. Às vezes você já leu o Livro dos Espíritos umas 3 vezes, mas aquela pergunta você não lembrava, porque é muita coisa mesmo. E a gente precisa realmente estudar, aprofundar o nosso estudo, mas, acima de tudo, não é decorar perguntas, não é isso. É internalizar esse estudo, esse ensinamento e praticar no nosso dia a dia. Porque isso é que vai nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Porque sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Nós agora estamos passando por um momento difícil dessa pandemia, mas quanta coisa a gente não aprendeu nesse momento, nesses quase 2 anos de pandemia. Quanta coisa, quantos momentos a gente passou que nos ensinaram muitas coisas que vão nos ajudar, com certeza, na nossa jornada evolutiva. Continuando, diz assim: submeti assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Eu ouço acrescentar aqui que as criancinhas também de boa vontade serão atraídas para os ensinamentos de Jesus. Então, muito interessante aqui que ele coloca Jesus como iniciador do espiritismo. Sim, ele foi iniciador do espiritismo, porque algumas das verdades do espiritismo foram primeiramente faladas por Jesus, como a reencarnação, no caso, quando ele cita o caso de Elias, de João Batista, isso foi comentado por Jesus, né? Então, Jesus realmente é um iniciador do espiritismo. E ele é o facho que ilumina as nossas trevas, as trevas do mundo. Como eu estava falando anteriormente, nesse momento de pandemia, é uma coisa interessante que aconteceu, muitas pessoas se voltaram para a religião. E isso foi muito bom. Quantas pessoas orando, pessoas que estavam distantes de oração, da própria religião, fazendo várias correntes de orações. Quantos de nós não recebemos correntes pela saúde de um, pela saúde de outro, por outras coisas? Então, muitas pessoas se voltaram para Deus e para Jesus nesse momento. Isso não deixa de ser uma coisa muito positiva,
né? Então, a gente vê que Jesus é exatamente esse facho que pode nos iluminar e que nos ilumina nesses momentos difíceis que nós passamos. Prosseguindo, continua, diz assim: deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Então, olha que bonito, companheiros. Ele tem, quando ele fala aqui do leite, não é o leite que a gente bebe com café, é exatamente esse ensinamento que ele está representando aqui, que vai fortalecer os mais fracos de entendimento, os sofridos, os que sofrem, e os fracos que se acham fortes, mas que, na verdade, são muito fracos, né? Interiormente, que julgam-se fortes exatamente uma questão de defesa, mas que internamente são fracos, né? E aí ele fala: deixai venham a mim todos os tímidos e débeis que necessitam de amparo e consolo, aqueles que ainda estão ali no sofrimento, mas que precisam de amparo e de consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Isso, muito importante. Exatamente aqueles que não conhecem ainda o Evangelho de Jesus. Eles precisam abrir a porta para que eles se aproximem de Jesus, exatamente para que eles possam aprender os ensinamentos de Jesus. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados, e eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas, né? Então, quando esses aflitos, esses infortunados, realmente se aproximarem de Jesus, né, ele que vai nos ensinar, ele que nos ensina o grande remédio para suavizar os males da nossa vida. E na época que Jesus esteve aqui, no meio de quem que ele andou? Exatamente no meio desses infortunados, desses aflitos. E ele permitia que todos chegassem até eles. Eram os leprosos, os pobres, os doentes, esses que chegavam até ele para que ele os aliviasse. Então, a gente tem vários casos: os paralíticos, os cegos, a mulher hemorroísa, que tinha ai, meu Deus, fugiu a palavra. Tinha uma perda de sangue por muito tempo, e somente de tocar nas vestes de Jesus foi curada, né? Então, ele queria que viesse todos esses aflitos. A mulher adúltera, que se aproximou dele e perguntou, pedindo-lhe, que foi levada até ele, né, para testar, mas que no final lhe pediu ajuda, e ele disse: não, vai, eu não te condeno, vai, não peques mais. Então, muitos se aproximavam dele, muitos eram levados até ele, como foi o caso da mulher adúltera, e ele ensinou a todos eles esse grande remédio que suaviza todos os males da vida. E que remédio é esse, companheiros? Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? Qual é? É o amor, é a caridade. É esse amor que Jesus nos ensinou e que praticou, porque ele não só falou, ele fez. E os seus exemplos ficaram aí até hoje, mesmo ele não tendo escrito nada. Quem escreveu foram os seus apóstolos que escreveram, mas ele praticou a caridade, ajudou a tantos que necessitavam, né? Praticou esse amor. E a caridade é esse bálsamo, esse remédio, e que realmente cicatriza as nossas chagas. Por quê? No momento em que você pratica a caridade, que você ajuda alguém, as suas dores se tornam menores.
no momento em que você procura utilizar o seu tempo para ajudar os necessitados, mesmo que não seja uma ajuda material, que você não tenha condição, mas o simples fato de você pegar o telefone mesmo, não é no Zap, não, pegar o telefone e ligar para uma pessoa que está se sentindo sozinha, que você sabe que está sozinha, você está praticando a caridade. O simples fato de você dar um sorriso para uma pessoa, que muitas vezes não tem muita gente que sorria para ela. O simples fato de você dar um bom dia para uma pessoa que ninguém falou com ela naquele dia. Então, é a caridade. Então, são pequenas atitudes que nós podemos fazer, que não precisam ser gestos enormes, grandiosos, mas que são exatamente a gente doar um pouquinho do que Jesus nos ensinou, do que Jesus dá para nós, que é esse amor, é essa caridade, porque ele doou o seu amor em todos os momentos, não só nas curas que ele fez, mas doou o seu perdão no momento em que ele foi crucificado e perdoou a todos. Doou os seus exemplos, e todos exemplos de muito amor. Então, a gente vê que realmente, praticando o amor, praticando a caridade, pensando em Jesus, nós resolvemos os nossos próprios problemas. Porque diante da dificuldade que a gente vê que os companheiros, que os outros passam, o nosso problema fica tão pequenininho que a gente até esquece dele. E vem na nossa cabeça alguma ideia até para resolver aquele problema ou amenizar aquela dor que estamos sentindo. E para encerrar, que a gente já está caminhando para o encerramento, eu trouxe mais uma música. E antes da gente cantar, a gente quer falar um pouquinho da letra dessa música que se chama Caridade, da nossa querida tia Vilma. Então diz assim: quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. E a gente pode até substituir por amor, porque o verdadeiro ato de caridade é um ato de amor. Toda tristeza logo se vai, porque chegou a caridade, chegou a ajuda, chegou o amor, né? Quem chorava não chora mais. Por quê? Mesmo que ele não tenha nada, só aquele olhar de amor já o faz mais feliz. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem tinha fome já se alimentou. Quem estava só já tem companhia. Quem vive ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou. O desamentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. A gente sabe que esses pequenos gestos de amor, de caridade, de estender a mão, de dar um abraço, quer dizer, agora a gente não está podendo por causa da pandemia, mas o gesto de você olhar, de dar um bom dia, de externar o seu amor com os olhos, com gestos, é uma forma de amenizar as dores das pessoas que sofrem. Aí ele continua: onde havia guerra já se fez paz, os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia treva, agora é só luz. Os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia. Cantam-se hinos de alegria. Em toda parte, a felicidade. Não há salvação fora da caridade. E realmente, amigos, a gente precisa praticar o amor, praticar a caridade, fazer o bem que Jesus nos ensinou, estendermos a mão, né, com confiança para Jesus, assim como aqueles pequeninos, né, as criancinhas, né, que encontraram Jesus, que tiveram esse encontro maravilhoso com Jesus na Judéia, essas criancinhas. Então, nós precisamos agir dessa forma, nós precisamos levar esse amor dessa maneira, né? Procurando sempre fazer o bem, ajudar o outro, estender a nossa mão, porque é dessa forma que nós nos aproximaremos de Jesus, e é esse reino dos céus que a caridade e o amor nos dará,
que Jesus está falando nessa passagem. Deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. E esse reino dos céus que nós receberemos de amor, de caridade, que Jesus tem para trazer para nós. Então, para encerrar, a gente vai cantar a música A Tia Vilma da Caridade, para a gente poder encerrar. Então, vamos lá. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem tinha fome já se alimentou. Quem estava só já tem companhia. Quem vive ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou. Porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem tinha fome já se alimentou. Quem estava só já tem companhia. Quem vive ao léu já tem moradia. Que não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou. Porque a caridade chegou. Onde havia guerra já se fez paz. Os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia treva agora é só luz. Os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia. Cantam-se hinos de alegria. Em toda parte a felicidade. Não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. E agora, para terminar mesmo, a gente quer cantar mais uma vez a música do início, que é a tema do nosso estudo de hoje, né? Para a gente poder encerrar. Um dia eu sei, o mundo há de sentir que assim não pode ser. Sem amor e sem paz, cantar, sorrir, pensar no mundo bom é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino
Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Obrigado, Pai amado, pelo dom da vida e oportunidade bendita de crescimento, pela saúde e por estarmos vencendo juntos mais um momento de dificuldade em nosso querido planeta. Obrigado pela espiritualidade benfeitora que nos acolhe e nos orienta. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esse estudo realizado nesta noite de sexta-feira, pelo aprendizado que absorvemos através das explanações feitas pela nossa irmã, e que possamos inserir esses ensinamentos em nosso ser, colocando em prática em nosso dia a dia. Fica conosco, Jesus, que sua paz permaneça entre nós e que Deus nos abençoe agora e sempre. E assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Vinde à luz de Sarai Lacerda. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança. Lança fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas
teu lado. Em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti no caminho